Irmãos que estão espalhados nas dependências, por favor, tomem lugar no santuário e para estarmos juntos, orando a Deus, buscando ao Senhor, com orações, com louvor e também procurando de Deus, na sua palavra, o que Ele tem para nós neste momento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concede, por este dia, as bênçãos que o Senhor Deus tem nos concedido, derramado sobre nós. Reconhecemos a Tua bondade, as Tuas muitas misericórdias e graça e fidelidade para conosco. Agradecemos ao Senhor dentre ações que já tomamos no decorrer desse dia. O Senhor continue nos orientando, nos ajudando, nos abençoando. Abençoa, Senhor, e traga em paz teus filhos, os irmãos que porventura estão a caminho, para que possam estar conosco e adorando ao Senhor. Cada um dos teus filhos aqui neste lugar, o Senhor Deus possa também já estar contemplando. O Senhor aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, porque tudo aqui que está sendo feito é para Ti, é para a glória do Teu nome, é para que o Senhor se agrade, se alegre com a Tua igreja, com os Teus filhos. Ó Senhor nosso Deus, também pedimos ao Senhor por alguns irmãos nossos que não podem estar aqui por conta de enfermidade. Senhor Deus, tome-os nas Tuas mãos. Aqueles que porventura o Senhor quer curar, que o Senhor cure para a glória do Teu nome, e nós intercedemos neste momento por eles. Agora, Deus, perdoa-nos também nossos pecados, nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a estarmos no centro do Teu querer. E agradecemos desde já por tudo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. Os irmãos estão felizes nesta noite? Amém. Glória, que bom estar na casa de Deus, no meio do povo de Deus, a família de Deus. Isso é gratificante para nós. Então, cumprimente o irmão que está mais próximo de você. Se você pode abençoar, diga: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem gente aí atrás de você que você não cumprimentou. Tem gente ao seu lado, um aperto de mão, um abraço. Isso é muito saudável. Senhor Deus gosta da sua igreja vivendo a comunhão dos santos. Vamos nos alegrar no Senhor. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor, por favor, tome seu lugar já aqui à frente, para conduzirmos a igreja com cânticos congregacionais. Vamos louvar o nosso Deus. E eu quero convidar a igreja a pôr-se de pé perante o Senhor para adorá-lo. O nosso Deus merece o nosso melhor. Jesus seja glorificado através dos nossos lábios. Então vamos cantar, adorar o nosso Deus? Somente um Deus assim.
96, o que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. É uma convocação, a congregação de Deus exaltar o nome do Senhor. Nós estamos começando com um projeto novo, irmãos. Estamos saindo do Facebook, porque o Facebook estava dando muitas dificuldades. Estamos começando agora a usar o YouTube. E a gente vai colocar o link direitinho para que os irmãos possam acompanhar agora os cultos através do YouTube. Isso é bênção, porque o YouTube é também o mundo inteiro, né? Daqui a pouco a gente vai começar a interagir com irmãos de outros países, de outros estados, que gostam de adorar a Deus conosco, e isso aí é bênção. E então a gente vai cantar, vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus. Estamos de pé? Não caminhamos pelo que vem.
doação dos dízimos e ofertas. Enquanto adoramos a Deus, os irmãos que vieram preparados para isso, podem então consagrar os seus dízimos e ofertas enquanto nós cantamos. Entendeu? Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela dia dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
vamos cantar uma última música, uma nova história que Deus tem para mim. Sempre não tem muito a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar a igreja. Então nós vamos cantar nessa expectativa do que Deus vai fazer hoje, nesta noite, neste lugar. Você está preparado para ser abençoado por Deus? Eu vou cantar uma nova história do Deus.
4 para 11 anos, aqui na frente nós vamos orar e pedindo a Deus por vocês. Deus abençoe. Obrigado. Senhor Deus, abençoe as nossas crianças, a mensagem que vão ouvir, própria para a idade delas. Entendam quando o Senhor as ama, fale ao seu coração. Senhor, tu também colocaste no meu coração uma mensagem para esta noite, da tua igreja, dos teus filhos. E eu peço ao Senhor que me ajude a estar compartilhando a palavra do Senhor com a tua igreja, com os teus filhos. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Desde já agradecemos ao Senhor por tudo que o Espírito Santo há de ministrar a cada coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vá, podem ir crianças junto com Mateus, para ouvir uma mensagem própria para a cidade. O tema do sermão que eu estou dando para essa noite, irmãos, é: Deus quer atender a sua oração. Você quer repetir isso aí para quem está do seu lado? Quer? Muito bom, né? Diga para quem está aí do seu lado: Deus quer, olha nos olhos. Nos olhos, olhando nos olhos. Deus quer atender as suas orações. Amém. Graças a Deus. Lucas capítulo 11, os versículos 5 a 13. Lucas 11, 5 a 13. A palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: e disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo
aqueles que lhe pedirem. Amém? Amém. Nosso tema: Deus quer atender as orações. A palavra do Senhor Jesus aqui é solene. Ele é Deus conosco. E Ele está dizendo: eu quero atender as suas orações. Eu quero corresponder às suas necessidades. Isso é bom para nós. Saber que Deus está aqui, neste lugar, no meio da sua igreja, no meio dos seus filhos, e com os ouvidos atentos ao seu clamor, aquilo que você coloca diante dele. Senhor Jesus, meus irmãos, quanto conosco, era um homem de oração. E enquanto totalmente identificado com a natureza humana, orava sem cessar, orava o tempo todo, orava recolhido e de forma solitária, mas também orava enquanto ministrava curas. Está ministrando e sintonizado com o Deus Pai, libertando pessoas. Está fazendo isso em oração. Orava glorificando a Deus enquanto chamava as pessoas à conversão. Jesus iniciou seu ministério em oração e jejum, e encerrou o seu ministério dessa forma, orando. Ainda que um tipo de oração que é uma incógnita para nós, mas terminou morrendo morte de cruz, orando. É um exemplo de oração. Então, nós vemos aqui o Senhor que é identificado conosco, dizendo que é possível orar. Nós podemos orar. E com essa plena certeza de que Deus gosta quando crentes, quando as pessoas oram. Agora vemos o Senhor ensinando os seus discípulos a respeito da doutrina de oração. E ele tem em mente também o que ou como que os seus conterrâneos, os judeus, também praticavam oração, porque a oração não é uma coisa que os discípulos aprenderam ali, naquele momento. Eles viram os fariseus orando. Aliás, é bom que se diga, a corrupção da religião judaica era de tal maneira que quando Jesus foi visitar o templo de Jerusalém em certa ocasião, encontrou ali pessoas, cambistas, funcionários das autoridades religiosas, usando o templo como casa de comércio para enriquecer-se. E aí então ele chama a atenção e diz a respeito da casa de Deus como que? A minha casa será chamada casa de oração. Esse lugar aqui é lugar de oração. Então se alguém vem para se entreter, está no lugar errado. Aqui é casa de oração. Então, meus amados irmãos, aqui nós vamos aprender com o Senhor Jesus doutrinas que dizem respeito à nossa relação, à nossa intimidade com Deus, que é tão necessária. Vemos aqui um ensino através de, primeiramente, uma ilustração. Jesus é mestre em utilizar parábolas, ilustrações, contar histórias. Jesus é Deus conosco, contador de histórias. E aí você pergunta, mas por que ele trata coisas sérias contando histórias? Para que a nossa mente, que é limitada, é pequenina, consiga compreender as grandezas de Deus. Às vezes, usando uma comparação, uma ilustração, pessoas conseguem assimilar coisas profundíssimas que, se fossem tratadas com a linguagem mais técnica, nunca aprenderiam ou entenderiam, não é? Por isso que nós entendemos claramente que toda a revelação de Deus, ou tudo que Deus quer falar conosco, falará com língua inteligível, para que todo mundo possa entender. Porque se porventura houver alguém que fale numa língua ininteligível, como que o povo vai ser edificado? É assim que nós entendemos. Então,
o ensino através de uma ilustração, a fim de que todos entendam. O Senhor conta uma parábola de uma pessoa que está recebendo alguém em sua casa. Vejam aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 11, e a partir do versículo 5 nós vemos esta história que Jesus está contando, esta parábola. E a pessoa está recebendo alguém em sua casa, mas está sem ter o que oferecer à sua visita, e então vai recorrer a um amigo, um vizinho. E o nosso texto diz que o seu vizinho já está deitado e teria de fazer possivelmente alguns movimentos que incomodariam e ou despertariam os seus filhos do sono, e possivelmente, além de ruídos, deveria acender lamparina para procurar os nacos de pães que o indivíduo estava pedindo para atender o seu visitante que iria chegar à sua casa, ou que estava na sua casa. Então ele protesta e pede para não ser incomodado àquela hora. Já é tarde da noite e você aqui batendo a minha porta. Então é essa história que Jesus está contando. No entanto, ante a insistência do seu amigo, observe, ele se levantou e serviu. E por causa de quê? Como diz aqui o Senhor Jesus, por causa da importunação. E eu quero destacar isso aí para os irmãos. Importunação, sabe o que vai significar? Insistência. Insistência vai caracterizar ou qualificar aquilo que de fato nos toca. Ora, se eu de fato dependo de Deus, espero a intervenção de Deus, então eu preciso permanecer aos seus pés. Eu preciso manter os meus joelhos dobrados. Sabe aquele indivíduo que quer a intervenção de Deus na imediatez da sua precipitação, e se porventura ele não é atendido imediatamente, ele larga logo a mão de Deus e vai segurando a mão do diabo? Tem esse. Por quê? Porque o diabo é rápido. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Pede alguma coisa ao diabo, vai lá, Satanás, e bate na porta dele e faz um pedido. Então, a insistência. O seu amigo se levantou para servi-lo por causa da importunação. Então, meus irmãos, é uma ilustração sobre como devemos entender as respostas de Deus às nossas orações. Aprendemos que oração não se trata de quê? De exercícios repetitivos ou de memorizações, cuja finalidade é cumprir alguma coisa da ordem do rito religioso. Como nós vemos em determinados segmentos religiosos, a oração como um mantra, uma repetição, e de forma prolongada e quase quilométrica. Nós aprendemos que a oração implica em um reconhecimento, em um relacionamento com Deus, de devoção, de intimidade, de dependência. É uma relação de filhos para com o Pai, com o seu Pai. Isso é oração. Aprendemos que se um homem toma a iniciativa de atender um amigo que lhe importuna, tanto mais Deus, que não é homem, mas nosso Pai Celestial, certamente vai ouvir as nossas orações e se mover em nosso favor. Que é isso, um ensino que o Senhor Jesus está trazendo para nós, na forma de história. Ele diz o seguinte: aqueles que são os nossos amigos na terra, se são nossos amigos, ora, se chegarmos a eles e pedimos algum tipo de ajuda, possivelmente estarão nos ajudando. Ainda que alguns irmãos aqui sabem muito bem, tem aqueles amigos, principalmente no mundo, a gente ouve muito dessas histórias, que quando você está bem,
Quando você está com dinheiro, quando você está em situação financeira muito boa, então está todo mundo ali à sua volta. Mas na hora que você está no buraco, vai procurar os amigos, não fica um sequer. Por que não fica? Porque eram amigos, permitam a expressão, amigos da onça. Mas não tinham, na verdade, nenhum sentimento de afeto por você. O interessante é a rodinha do oba-oba, do estar junto, aquela música que alegra o ambiente. Mas na hora H, na hora da dificuldade, nós precisamos daqueles amigos, conforme o texto bíblico diz, mais chegados que o irmão. Aquele que está junto, aquele que se preocupa. Então vamos analisar se nesse texto Jesus está se referindo a esse que dorme aqui com os seus filhos. É esse amigo mais chegado que o irmão. E você chega nele na hora mais inoportuna e bate a porta dele. E ele vai falar: meu amigo, mas você tem tanta hora para pedir, mas você vem agora, nessa hora. E aí Jesus ensina o seguinte: ele foi importunar. E ficou lá, insistindo, batendo a porta: me atende, eu preciso da sua ajuda. Possivelmente meia hora, 1 hora batendo a porta, até que o indivíduo levantou, independente de ser amigo ou não, é porque ele precisava dormir, precisava acordar no outro dia, atendeu. Aí Jesus faz, então, a aplicação disso aí. Tanto mais o nosso Pai Celestial. Por que nós precisamos aprender com a demora de Deus? Por quê? Eu entendo, meus irmãos, que Deus não demora à toa. Você começou a orar, começou a colocar o que vai no seu coração, imediatamente Deus ouviu. Porque Deus gosta de ouvir as orações dos seus filhos. Deus gosta. Deus começou a ouvir. E eu aprendo na palavra de Deus que Deus também já deliberou, porque é Deus, Ele já deliberou sobre você, sobre todo o seu pedido. Mas às vezes a gente não entende, e é preciso entender, isso faz parte de maturidade cristã, amadurecimento, que antes de Deus estar atendendo o seu pedido, o seu motivo, um universo incomensurável de coisas também precisam acontecer, porque estão intimamente relacionados àquilo que você está colocando diante de Deus. Já chegou a pensar nisso? Você está orando e pedindo a Deus a intervenção por um problema, por uma situação objetiva, e você não é atendido imediatamente. Por quê? Porque Deus é leviano? Porque Deus se esquece? Porque o seu pedido é grande demais e Deus vai dizer o seguinte: isso aí é pesado demais e não dá para mim não. Vou ter que pedir apoio ao Miguel, ao Gabriel e mais eles vão ter que me ajudar aqui. Absolutamente, a ordem já saiu. Só que algumas coisas precisam acontecer antes. E então Deus não se atrasa. Deus não erra. Faz tudo no tempo certo e da forma certa. E quando Ele faz, é glória para o nome dEle. Então, a sua vida, o seu motivo, a sua situação, sendo ouvida por Deus em oração, já começa glorificando o nome dEle. E na hora em que Ele realiza do jeito dEle, também é glória para o nome dEle. Então, a gente precisa aprender a respeito disso aqui. Mas eu também quero chamar a atenção dos irmãos da minha leitura e da meditação que Deus colocou no meu coração. A oração nos torna adequados ao caráter de Deus. Na doutrina da oração nós vamos aprender que não se trata apenas de nós estarmos direcionando as nossas necessidades, as nossas expectativas para Deus. Há um processo aí que está existindo enquanto dobramos o nosso joelho, enquanto oramos, o qual o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso coração.
oração no nosso corpo e na nossa mente. Nós estamos, enquanto oramos, sendo tratados por Deus. Um tratamento. E como é que eu vou entender isso? A prática da oração nos torna pessoas mais espirituais. Ora, naturalmente. Você consegue notar nitidamente, ou pelo menos os cristãos, né? Consegue notar nitidamente, pessoa que que tem vida de oração, daquelas que não tem vida de oração. A pessoa que mantém regularidade na vida de oração, ela aprende a esperar confiantemente no Senhor e sabe que no tempo certo o Senhor se inclinará para si, porque é assim que nós aprendemos com o salmista. Então, a vida de oração nos torna dependentes de Deus. A prática da oração é um exercício que disciplina a nossa mente, a administração do nosso tempo, a administração da nossa vida. Então, quanto ao que nos adequar ao caráter de Deus, aprendemos que o Senhor jamais atenderá o nosso clamor que contraria o seu caráter. Então, oração para nós é um processo disciplinar de espiritualidade, de restauração espiritual. E quanto mais nós oramos, tanto mais nós damos passadas para a santificação. Guarda isso, meu irmão, minha irmã, no seu coração. A oração trabalha em você santificação, a melhoria do seu caráter, igualando o seu caráter ao caráter de Deus. Então é por isso que nem todas as orações o Senhor irá atender. Então, se você já sabe que nem todas as orações que você fizer, possivelmente Ele não atenderá, quais seriam as orações que Deus não vai atender? Alguém disse que Deus tem oração que Deus nem ouve. Penso, não sei, talvez um pouco diferente. Oração de crente, Deus ouve, mas Deus considera a ignorância também. Ele pode não atender ou responder de uma forma negativa, mas ouvir Ele ouve. Agora, a oração do ímpio é abominação para Deus. Então o ímpio ora, nada está escondido aos olhos de Deus, mas a oração do ímpio dá nojo. A ideia de abominação é aquilo que provoca ânsia de vômito. Abominação é isso. Então, o ímpio orando para Deus lhe causa mal-estar, porque o ímpio precisa primeiramente aprender o temor de Deus. Precisa aprender que ele é pecador, miserável, e Deus é santíssimo. Deus é perfeito, misericordioso, amoroso, mas é um Deus zeloso. Então, primeiro, o ímpio precisa fazer o quê? Introspectiva, olhar para dentro de si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados, buscar consertar a sua vida com Deus. Se ele não leva as coisas espirituais, as coisas de Deus a sério, ele não leva Deus a sério, então vai se atrever a querer dirigir palavras, exigir dele, ou pedir dele alguma ajuda, alguma coisa. Isso é oportunismo, isso é falta de caráter. Deus não ouve oração de ímpio. Aliás, ouve uma só. A oração do ímpio que Deus ouve é a oração do arrependimento dos pecados e da conversão. Aí Deus ouve. Você vem e diz: eu sou pecador, eu reconheço a desgraça da minha vida enquanto pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Eu peço ao Senhor que me aceite, porque o meu pecado me corrompe e me consome. Tem misericórdia de mim. E ainda tem que acrescentar a senhazinha que é fundamental: em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensina: tudo o que pedirdes em meu nome, aí sim, abre os portais dos céus e as janelas dos céus. Então começa assim, e aí vai mais adiante. Agora, irmãos, os desejos carnais, os desejos mundanos,
Então, Deus vai atender aquilo que não tem a ver com o seu caráter? Não vai. Então tem certos pedidos de oração que a gente, antes de colocar diante de Deus, a gente tem que fazer pelo menos um filtro, uma checagem, porque senão é perda de tempo. Deus não vai ouvir. Aliás, certamente há quem está disposto a atender, e às vezes não precisa nem você pedir muito, porque faz rápido, como disse anteriormente. Satanás, ele só está esperando você receber um não de Deus para ele falar: ele não fez, mas eu faço. Quer ver como é que eu faço? O inimigo é astuto e ele oferece uma bandeja muito bem preparada para que você se encante com aquilo que ele pode fazer. Ele pode fazer. O diabo atende orações. Olha só. Ele negocia. Se tem um que negocia muito bem, é o inimigo. E gente com caráter semelhante, por exemplo, ao caráter de Esaú, filho de Isaac, que trata a santidade, que trata a retidão e a integridade de forma leviana, não será atendida por Deus em suas orações, mas serão atendidas pelo diabo, porque ele conhece o caráter, e ele só está esperando falar assim: eu quero ajuda, que ele logo prontamente se apresenta e fala: estou aqui, posso muito bem te atender. E aí serão atendidas, e mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vão sofrer as consequências das escolhas que fez. Então, o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que Deus não se agrada de pessoas que não medem as consequências de quando buscam a qualquer custo satisfazer os seus desejos, os desejos do seu coração, a revelia da vontade dele. Então, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu creio no poder de Deus, mas eu sei que o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus perfeito, sei que Ele é Deus todo-poderoso. Então eu vou orar, mas eu vou orar de acordo com aquilo que eu sei que Ele terá o maior prazer de ouvir. Vou orar sabendo que Ele tem maior prazer de ouvir, mas Ele vai atender no tempo dele, do jeito dele. Isso é uma teologia, eu diria, desafiadora, porque só filhos santos compreendem e assimilam esta verdade bíblica. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você quer a providência de Deus, e a sua vida está em paz com Ele, e os seus planos glorificam o nome dEle, o Senhor ensina aqui os procedimentos. Não somos ignorantes. Olha como Jesus ensina a doutrina da oração. Versículo 9. Olhem bem o que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vejam que o que está diante de nós aqui, da boca do Senhor Jesus Cristo, é uma promessa divina, promessa que nós estamos recebendo da parte dele. Então é uma promessa que devemos crer e aplicar, porque estamos recebendo do próprio Senhor. Aprendemos que não haverá discriminação e nem parcialidade para quem busca de Deus a resposta às suas orações. Por quê? Porque ele mesmo está dizendo, veja o versículo 10 aqui do nosso texto, versículo 10: qualquer que pede, recebe. Então, ele só vai ouvir o bonito, ele só vai ouvir o elegante, ele só vai ouvir o rico, ele só vai ouvir aquele que sabe orar muito bem, sabe encaixar as palavras e os verbos certos. Qualquer que pedir, recebe. Ou seja,
Ele não discrimina. Todos os filhos de Deus foram salvos da mesma forma. Não tem um aqui que foi salvo de forma especial, diferente. Então eu fui salvo por Jesus com um tempero diferente dos irmãos. O mesmo sangue da cruz do Calvário que lavou os meus pecados é o que lavou os pecados de cada um de vocês aqui. Não tem ninguém melhor ou maior que ninguém. Todos nós fomos salvos pelo mesmo sangue. Por isso que ele está dizendo: qualquer um, se vier, será ouvido. Qualquer um dos irmãos. É possível que o mais humilde saia ouvido por Deus e aquele que é mais orgulhoso não saia. Eu aprendo isso na parábola do publicano e do fariseu. Lembram-se? Parábola de Jesus? Então chegam ao templo, isso, parábola dele, historinha que ele conta. Chegam ao templo o fariseu, e os fariseus pertenciam, diz respeito a um grupo, naquela época, um grupo político, religioso, muito poderoso e influente. Então quem, porventura, fosse fariseu e se destacasse nessa seita, nesse grupo, recebia por parte do povo um certo respeito. E os fariseus gostavam de chamar a atenção e queriam ser vistos pelo povo como alguém que merece respeito. Me respeita. E então subiu o fariseu. Que era o publicano? O publicano é aquele traidor que para um judeu não valia um tostão. Por que ele não valia um tostão? Porque ele pegava do dinheiro de impostos do povo e entregava para o inimigo. E além de pegar o dinheiro do povo na base de imposto para o inimigo, ainda embolsava algum para si. E aí sobem os dois para o templo. Aí Jesus conta a parábola que o fariseu começa a dar glória a Deus por ele ser quem ele é, e em detrimento do publicano que está atrás de si. E Jesus então completa dizendo que o publicano lá, e de cabeça baixa, dizia: tem misericórdia de mim, batendo no seu peito, porque eu sou um pecador. E Jesus completa então essa parábola dizendo o seguinte: eu digo-vos que este último saiu ouvido por Deus. Significa dizer que o Senhor, ele de fato reconhece aqueles os quais ele ouvirá a oração. Qualquer que chegar, mas quem quer chegar do jeito certo? Por fim, meus irmãos, Jesus está nos ensinando uma coisa que nós temos aprendido de várias formas. Ele está nos ensinando a respeito da bondade de Deus. Nós cantamos a bondade de Deus. O profeta diz: Deus é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim. Aprendemos então aqui, à luz da palavra, que o Senhor Jesus está dizendo: Deus é bom. Deus é bom. Você pode orar, pode voltar-se para Ele em oração, na plena certeza de que Ele vai lhe ouvir, por conta disso que é inerente do seu caráter. Nas ilustrações dos versículos 11 e 12 aqui, e se você puder, bota para o povo ver, nesse nosso texto, versículos 11 e 12, Anderson, isso. Vejam os irmãos, nós aprendemos que Deus é muito diferente de nós. Que Jesus está sempre comparando da seguinte forma: vejam como os homens fazem. Agora vejam, olhem para Deus. Então nesse texto, qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Mais adiante. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora vai mais adiante. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem.
O que o Senhor Jesus quer que nós assimilemos aqui em nosso coração, que Deus é muito diferente de nós, por ser justo, por ser perfeito, por ser santíssimo e por ser amoroso, misericordioso. Então, nós somos imperfeitos, sabemos distinguir o certo e errado e o bem do mal, e se temos caráter, jamais estaremos fazendo aquilo que é mal, nem para os nossos filhos e nem para qualquer pessoa que está à nossa volta. Mas Deus é diferente de nós, e Deus tem planos, e seus planos sempre são maravilhosos para a nossa vida. Então o Senhor Jesus está nos ensinando aqui que Deus irá provar a nossa fé para glorificar o seu nome. Deus atenderá às orações porque Ele quer transformar a nossa realidade segundo a sua bondade, segundo a sua compaixão por nós e segundo tudo o que Ele já tem reservado para a nossa vida. Então, oramos, esperamos em Deus. Qual é a expectativa que temos? O melhor já está reservado de Deus para a sua vida. Essa é a expectativa. Pode esperar o melhor. O melhor dele está para você. E isso traz paz ao coração. Eu tenho muita dificuldade com aqueles que se julgam ou se auto-intitulam ou são reconhecidos como profetas e dizem palavras como que da boca de Deus e falando sobre possibilidade de morte, possibilidade de doença, possibilidade de riscos, de dificuldade, e vai criando, ao invés de paz no espírito, muito mais agonia e uma expectativa terrível do dia de amanhã, para o dia de amanhã, porque nós não aprendemos assim do Senhor. Aliás, o que Jesus fala sobre as circunstâncias da vida? Basta cada dia o seu mal. Então, que de fato, se porventura hoje nós estamos bem, não significa dizer que amanhã não estaremos enfrentando algum tipo de agonia, de angústia, de perseguição, de luta, de dificuldade. Experimentaremos sim. E até mesmo a dificuldade da morte. Podemos passar por essa situação. E aí, como é que é isso? Bem, o salmista, o Salmo 23, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Percebem? Então Deus é sempre bom. Deus sempre haverá de ouvir as orações daqueles que oram e sempre focando aquilo que é o melhor para a sua vida. Então, Deus é misericordioso, Deus é bom. E aqui, meus amados irmãos, eu quero concluir esse sermão da seguinte forma: se queremos ardentemente que Deus salve a nossa família, então nós precisamos clamar por ela. Devemos orar, colocá-la constantemente diante de Deus. Os irmãos que estão aqui nos cultos das quartas-feiras, o culto da quarta-feira é culto devocional, é culto de doutrina, com louvor, com adoração a Deus, mas nós temos um expediente também de intercessão. E muitas vezes nós estamos aqui ouvindo o clamor, o motivo de oração que pais estão trazendo a respeito dos seus filhos, as esposas estão trazendo a respeito do seu esposo, e o esposo trazendo a respeito da sua esposa. Aqui alguns irmãos repetidas vezes têm orado por mim, porque eu sempre estou pedindo o que para os irmãos orarem? Orem pelos meus filhos, orem comigo. Eu oro todo dia, meus irmãos, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, pelos meus filhos, os 3 filhos que eu tenho, e estou na expectativa, e sabe uma certeza que eu tenho, irmãos, que Deus está ouvindo a minha oração, e eu quero que os irmãos entendam isso. Então, tem gente na sua casa que você quer ver salvo? Dobre os seus joelhos, coloque diante de Deus. Até quando, pastor? Eu sei.
Talvez você vai passar aí uns 3 anos orando, né? Talvez você vai passar igual Daniel, pelo menos 21 dias em oração até receber a resposta do anjo. Talvez você vai orar durante 25 anos, igual Abraão esperando filho. Talvez você vai orar, vai morrer orando e Deus só vai responder a sua oração depois que você morrer. Então eu não sei. Eu só sei que Deus nunca se atrasa e nunca erra. E Ele faz tudo sempre muito certo. Então, se quisermos, ou se queremos, que Deus esteja operando libertação de pessoas que estão oprimidas, nós temos que clamar, insistir muitas vezes, porque não significa apenas a libertação, mas o permanecer limpo e definitivamente consagrado para os propósitos de vida, ou os propósitos de Deus na vida. É aqui que eu aprendo também outra coisa que é muito importante. Há pessoas, Jesus fez essa referência, o indivíduo que disse que foram expulsos 7 demônios e ele não cuidou de manter agora a casa limpa. Aí Jesus chamou a atenção, vai acontecer que esses demônios que saíram vão chamar uma corja, dobro de demônios, e se o negócio já estava ruim antes, deu uma melhorada e o indivíduo foi negligente, fica pior ainda. Então às vezes nós pedimos a Deus, Senhor, liberta, liberta. Deus é poderoso para libertar, mas devemos incluir na oração, liberta e Senhor faz com que permaneça. Porque se porventura libertou, mas não houve cuidado, vai continuar, vai ficar na mesma situação, até pior. Então, se queremos que Deus opere em nossa vida, devemos fazer a nossa parte, que diz respeito à nossa competência, e confiantes de que o Senhor fará a parte dele. É como a pessoa que descobriu que está doente, a pressão alta, triglicerídeo lá em cima, e colesterol já no pico, descobriu que se ele continuar nessa linha aí, ele vai morrer, a veia do coração vai entupir, e aí ele fica, Senhor, traz a cura, tem misericórdia, toma carne de porco e vai em cima da comida bem gordurosa, puxada, e come bastante massa e pãozinho de manhã, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, e pedindo a Deus cura, ter paciência. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Então a gente aprende na doutrina da oração que não é pensar que Deus é nosso serviçal para fazer mágica para nós. A gente é irresponsável, mas exige de Deus responsabilidade? Não, então a gente faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. E Deus é muito fiel e eficiente no fazer a parte dele. Nós temos então aqui um aprendizado muito, muito bom. Então, meus amados irmãos, que bom é o momento da oração. Que bom é o momento da intercessão. Mas a oração exige fé. E a fé tem esse dispositivo de acreditar inabalavelmente de que o Senhor moverá os céus. A fé tem esse dispositivo. Se você não tem fé, antes de orar, peça a Jesus o que os discípulos pediram. Dá-nos então fé, Senhor. Se você não sabe orar, peça a Jesus para ensinar a orar, porque os discípulos pediram. Ensina-nos a orar. E Jesus se negou a ensinar aos seus discípulos a orar? Não, absolutamente. Ele se prontificou a não apenas ensinar a oração, mas também ensinou o condicionamento da mente e do coração para a oração. Meus irmãos, para terminar, Deus quer
ouvir orações aqui e agora. E eu quero orar por alguns de vocês aqui. Não todos, alguns de vocês. Porque possivelmente alguns de vocês estão precisando de colocar diante do Senhor aquilo que lhe toca, que lhe incomoda. Você precisa deste momento. Então eu quero orar por alguns que estão aqui, que precisam de oração pela vida conjugal. A vida conjugal, o relacionamento não vai bem. Eu sei que há pessoas aqui que precisam de oração pelo seu casamento. Estão infelizes, estão insatisfeitos. E o que eu posso lhe garantir, Deus vai ouvir a sua oração agora. E vai continuar ouvindo. Por quê? Porque o seu espírito está direcionado para um propósito. Você está condicionado a entender que Deus está ouvindo e vai glorificar o seu nome na sua vida. Eu quero orar por algumas pessoas aqui que têm atravessado momentos difíceis e dependem de Deus para resolver problema de doença na sua casa. Os irmãos têm alguma dúvida de que Deus pode curar quem Ele quiser? Ele pode curar. E às vezes, para alguns casos, Ele não efetivou cura, porque a forma como tem sido colocado diante dele tem sido de caráter duvidoso. Eu quero orar por você que porventura sabe, na sua família há pessoas que estão precisando de intervenção, de cura divina. Cura divina passa pelo Espírito para depois chegar na carne. Quero orar por pessoas que estão atravessando um momento muito sério, sabe de quê? Financeiro. Trabalho, emprego. Chega na metade do mês, já vem o desespero, porque não sabe como é que vai ser o mês seguinte. Eu quero orar por você. E se você quiser, então, sair do seu lugar e vir até aqui à frente, pastor, ora por mim. Então, vem aqui à frente, vou orar por você agora. Pastor, ora por mim. Preciso de oração. Como disse, é para algumas pessoas, não é para todos. Porque possivelmente terá gente aqui que diga, não preciso de oração não, pastor. Ou o que eu tenho diante de Deus, eu não preciso sair do meu lugar. Então fique no seu lugar. Você sabe o que você precisa e como precisa. Mas se você está atravessando um momento muito difícil e quer colocar isso diante de Deus agora, eu quero lhe convidar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Mas saia se você crê que o Senhor vai ouvir a oração que vai ser feita aqui neste lugar. Nós vamos orar. Meu Deus, Senhor, nosso Pai, algumas pessoas saíram do seu lugar, movidos pela fé, e o Senhor mesmo pelo Espírito Santo tocou o seu coração, e estão vindo até aqui a este púlpito e colocando perante o Senhor o que lhes toca.
estão colocando diante de Ti a sua preocupação, a sua expectativa. Uma Gelisete aqui que vai fazer operação daqui aos próximos dias e pede que estejamos orando por ela, para que ela seja bem sucedida na sua operação. E pede à igreja que esteja orando pelo Elias, o seu filho, que se converta. Os irmãos que estão aqui na frente, cada um traz e coloca diante de si, diante do Senhor, aquilo que lhe toca. Pai amado, nós sabemos que o Senhor ouve cada oração que está sendo feita neste lugar. Sabemos que o Senhor é fiel. Sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e nada é impossível para Ti. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor já tem uma história renovada para nós. Senhor Deus, atenta, inclina desde os céus para os Teus filhos. Olha, Senhor, tem misericórdia. Dá ordem aos Teus anjos para que sustentem, para que protejam e para que amparem e tragam do céu a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que Tu possas trazer a consolação, o refrigério para a alma, a alegria no Senhor, que é a nossa fortaleza. Senhor, ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Há pessoas que estão aqui na frente e estão suplicando pela sua família. Possivelmente há pessoas que estão aqui na frente que estão suplicando, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre seu relacionamento conjugal, a sua vida conjugal. Possivelmente há pessoas que estão aqui, que estão colocando diante do Senhor seu momento financeiro, trabalho, dificuldades que estão enfrentando. Algumas possivelmente estão até muito endividadas e sem saber como mais o que fazer. Só o Senhor pode estar intervindo e agindo. Ó Senhor Deus, olha, os que trazem consigo a sua doença, seu momento de luta, em nome de Jesus, opera. Pai amado, nós aprendemos a crer nas Tuas promessas, aprendemos a esperar confiantemente no Senhor, mas também aprendemos a cantar o hino de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Aprendemos a estarmos nos regozijando no Senhor, até mesmo antes do Senhor estar executando a Tua vontade sobre a nossa vida, porque nós cremos em Ti, porque nós aprendemos a esperar no Senhor. Bendito seja o Teu nome, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós aprendemos a Te amar, porque o Senhor é fiel para conosco. Cada motivo de oração que está sendo posto agora diante do Senhor, nós cremos, em nome de Jesus, e pela palavra da Bíblia, que o Senhor há de atender, na medida daquilo que é glória para o Teu nome, e é o melhor para os Teus filhos. Louvado seja o Teu nome. Tu has de atender, Tu vais fazer, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é bondoso. Pai querido, por fim, eu quero interceder pela igreja do Senhor. Peço ao Senhor por alguns irmãos que estão aqui, que não entenderam necessidade de estar aqui à frente, mas trazem consigo suas expectativas e preocupações, seus problemas do cotidiano da vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda os Teus filhos, protege e guarda a Tua igreja,
Completa, Senhor, a tua obra. O Senhor possa estar atendendo cada motivo de oração que é feito neste lugar. A tua casa é casa de oração. É lugar onde nós buscamos a tua face, onde nós agradecemos, louvamos em ações de graças ao Senhor por tudo que o Senhor já tem nos dado. Mas também é um lugar, Senhor, onde nós nos inclinamos e derramamos nossas lágrimas e choramos aos teus pés, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Guarda-nos, livra-nos de todo o mal, repreende aquele que é o inimigo das nossas almas e está ao nosso redor e buscando a quem possa tragar. Que ele não tenha liberdade nem acesso aos teus filhos e que o Senhor possa guardar em paz cada um dos teus filhos que está aqui neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Leva-nos para o nosso lugar e dá-nos uma semana abençoada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, aqui representado, espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Amém.